Oi, gente! E aí? Uma saudade de vocês, sabe? Mais uma vez, professora Sheila. Agora a gente vai de Sociologia, capítulo 8, parte 1. Por quê o capítulo 8, parte 1? O capítulo 8 de Sociologia, ele é mais extenso e a gente vai trabalhar os movimentos sociais. Então, essa primeira parte que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer da página 150 até 155 e a parte 2, que é a semana que vem, a gente vai até o final desse capítulo. E é muito interessante a gente falar sobre movimentos sociais, porque ele vai dar todas as condições para que o que é o movimento social, qual é a estrutura que ele é montada, né? Em cima disso, e aí a gente vai falar dos movimentos sociais desde o início do nosso Brasil até a condição que a gente está nesse momento e tudo mais, e o porquê que os movimentos sociais são importantes, inclusive para a sociologia. Gente, a gente não pode deixar escapar essa condição da sociologia, porque a sociologia ela faz um olhar e um estudo desse homem social, agrupado em sociedade, com um olhar antropológico, não? Antropologicamente falando, existe um olhar para esse homem social, existe um olhar para esse homem indivíduo e existe um olhar para esse homem inserido na sociedade. Isso é algo muito importante para a gente colocar também. Então, quando a gente fala assim, o brasileiro é muito pacífico, um pouquinho de história com a Raquel, de sociologia com a Sheila, para a gente perceber, e geopolítica também, com a Andy Show, para a gente perceber que a gente também não é tão pacíficozinho assim, como a gente diz. Mas, e os movimentos sociais não são para arrumar guerras, propriamente dito, eles acabam até culminando em alguns processos mais acirrados, ferrenhos e tudo mais, mas não seria esse o propósito, pelo contrário. Então, movimentos sociais. A expressão movimento social foi criada pelo sociólogo alemão Lorenz von Stein. Se eu estiver falando errado a pronúncia, adoro que me corrijam, não tenho problema, vocês sabem disso, estou com uma saudade de poder falar isso com vocês pessoalmente. Sob forte influência dos pensadores que foi Marx e Engels, né, sobre a obra O Manifesto Comunista, que é uma obra muito bem colocada, né, a respeito da condição social, estrutural, econômica em 1848. Bom, o movimento social está sob influência de contornos políticos e sociais. Sheila, como que a gente coloca esses contornos? Quando contornamos algo, estamos falando de algo que está no externo, né? Eu vou dar um contorno para aquilo. E, ao mesmo tempo, se eu estou dando um contorno, existe um centro, existe algo lá dentro, ok? E esses contornos, né, o que vai dar a borda, o que vai dar condições ali, são contornos políticos, a forma como se socializa condições individuais e coletivas para essa questão social. Então, o movimento social está sob influência, ele está abaixo das influências, ele está sob essas influências de contornos políticos e sociais. Ele se caracteriza por uma ação coletiva que envolve indivíduos que comungam do mesmo interesse e pretensão, podendo aprimorar a visão de cidadania e democracia. Cidadania e democracia, aula anterior. Dá um break, volta lá na minha aula anterior. Pode passar os slides também, para a gente ter mais ou menos uma noção de quem é esse cidadão, de como que funciona essas questões. Então, eu tenho um movimento social que está sob influência de contornos políticos e sociais, e ele vai se caracterizar por uma ação coletiva que envolve indivíduos. Indivíduos ao léu, indivíduos qualquer, indivíduos aleatórios? Não, que comungam da mesma visão. O que seria comungar? Ter a mesma forma de pensamento, que lutem pelas mesmas causas, ok? Da página 50 até a página 51, a gente vai dar ali a ideia do que seriam os elementos constitutivos de um movimento social. Esses elementos, eles vão partir da premissa de projeto
ideologia e organização. Quando a gente fala em sociologia e quando a gente também coloca essas questões para a filosofia, porque não dá para a gente dissociar movimento social sem ter uma condição filosófica, porque a filosofia ela é uma forma de se pensar alguma coisa, um conhecimento para tal, e a sociologia ela não vive sem as condições filosóficas, por assim dizer. Eu tenho a condição de elementos que constituem um movimento social como um projeto. Tenho ideologia, que é algo que se pensa a respeito, e eu tenho uma organização. Projeta algo para você. Imagina, eu tenho um projeto de vida. O projeto não parou, né? Mesmo a gente em quarentena, a gente está aqui participando, dando as aulas e tal. Esse é um projeto. Qual é a ideologia? O que eu penso sobre o meu projeto? E qual é a organização que eu faço para culminar nesse projeto? E aí, quando a gente fala de elementos constitutivos do movimento social, em que eu vou elencar projeto, ideologia e organização, eu tenho que entender o que seria essa condição de projeto. Entende-se como a proposta do movimento em si. Então, qual é a proposta desse movimento social? Qual é a ideia que eu tenho dele? Perdão, qual a proposta que ele traz para mim? O que ele traz para mim? Qual é a ideia disso e o que ele traz para mim? Entende-se por proposta do movimento. O que é isso? Projeto. E o que seria ideologia ou a questão de ideário? Ela refere-se à concepção, pensamento. Todas as vezes em que eu coloco o que é ideologia daquilo, é o pensamento que eu tenho em cima daquilo. E aí a gente lembra de Cazuza, né? Ideologia. Eu quero uma para viver. Eu quero uma ideologia. Não, na grande parte, ou posso dizer, de todas as formas, acredito que não tem um ser humano que não tenha uma ideologia. Não acredito nisso, acredito que todos têm uma ideologia. Até os que estão mais inertes têm uma ideologia, a ideologia da inércia, não tem para onde correr. Há uma forma de se pensar, há uma forma de ter um pensamento sobre aquilo. Então, qual é a ideologia que eu trago a respeito daquilo? Então, que os movimentos, a ideologia ou ideário refere-se à concepção, pensamento que os envolvidos em um movimento social possuem a respeito da sociedade em que vive. Como eu estou falando de ideologia colocada para um MS, que seria um movimento social, ele está relacionado a respeito, né, da sociedade onde eu estou inserido. E em muitos casos, numa condição vigente. A gente não entra em movimentos sociais para coisas que já passaram. Os movimentos sociais estão postos para questões muito atuais, para as questões vigentes, ok? Até que as questões se resolvam, se entram em condição de solução. Ok? Então vamos lá. Organização, que é o terceiro. Eu gosto muito de tripé, né? Mas geralmente não fui eu, na verdade não fui eu que coloquei esse tripé, não. Tá? Tá dentro da questão dos elementos constitutivos. Esse terceiro, que é a organização. Essa organização, ela pauta como item obrigatório, pois a ordem é necessária para que o mesmo seja realizado cumprindo e apresentando hierarquias e lideranças. Quando eu identifico um movimento social, que eu tenho ele por projeto, ideologia, automaticamente ele precisa, para que ele seja constituído e que ele seja bem sucedido, eu preciso de organização. A organização é uma das pautas mais importantes para o movimento social. É nela que a gente tem o foco da hierarquia e a gente tem o foco da liderança. Por mais que haja uma luta em prol de uma liberdade de pensamento, por mais que tenha-se uma ideologia, por mais que tenhamos democracia, e mesmo sendo no MS, que é um movimento social, há uma hierarquia e há uma liderança. Essa hierarquia e liderança, por assim dizer, é nada mais, nada menos do que a própria organização desse movimento social. Então, eu agora vou levantar uma bandeira, vou sair por aí
em prol da minha ideologia, porque eu tenho um projeto, porque o meu projeto é, na verdade, uma proposta, é a proposta do meu movimento em si, mas há uma organização. Ah, mas eu sou o dono, eu sou o líder. Você não faz sozinho. Você precisa de uma equipe. E é essa proposta que o movimento social está trazendo. A proposta não, é o que sustenta o movimento social. O que vai sustentar o movimento social são esses elementos constitutivos, que é projeto, ideologia e organização. Ok? Entendemos o projeto como a proposta do movimento, entendemos a ideologia como o pensamento do movimento para a sociedade vigente, entendemos a organização que ela tem que estar pautada por hierarquia e liderança em prol daquilo que se foi pensado. Beleza, gente? Eu não paro, né? Só para beber água. Ai, tem que aprender a deglutir, tem que aprender a respirar, tem que aprender a gravar. Tem que interagir com a Adriana, né, Adri? Desse jeito. Então, gente, pra gente traçar aí, essa aula, ela não ficou extensa, mas ela ficaria muito densa, muito pesada se eu fosse fazer o capítulo todo. Então, para que a gente entenda mais ou menos, quando a gente falou dos elementos constitutivos do projeto do movimento social, que é projeto, ideologia e organização, ele já existe a partir do momento que a gente pensa o que a gente pode fazer para um movimento social acontecer. E aí a gente vai ter os movimentos sociais mais marcantes para a história do Brasil, ok? Então vamos lá, os movimentos sociais marcantes na história brasileira, assim como é observado no ponto de conexão em história, na crise do sistema colonial. Isso, eu não vou entrar na área de história, porque a Raquel é maravilhosa, tem outros professores também. A gente vai colocar em pauta de como que em sociologia, nós observamos os pontos históricos. É isso que chamamos de ponto de conexão. Existe uma história como um pano de fundo, existe uma condição de geopolítica, a geografia alocada e como funciona essa questão política, ok? E a sociologia, ela vai ver os impactos que isso causa nessa condição de cunho histórico e geográfico que aconteceu, ok? Então, esse capítulo 8, ele vai elencar os movimentos os elementos constitutivos de um projeto, de um movimento social, e ele vai, de certa forma, colocar que nós não fazemos política de agora. O Brasil não faz movimento social de agora. A gente não é de cara pintada para cá. A gente não é das questões a partir de 1900 para cá. A gente tem uma base para se respeitar, para se olhar e compreender. Então, a partir disso, os movimentos sociais marcantes na história brasileira, assim como é observado no ponto de conexão em história, na crise do sistema colonial. Então, o que a gente vai colocar? Logo após a independência do Brasil, mais ou menos ali em 1823, temos então a nossa primeira lei, que seria a Assembleia Constituinte. E é claro, tem os grupos distintos que eles querem a liberdade e os liberais, com menor participação de Dom Pedro. E os outros que eram os conservadores que primavam pela presença de Dom Pedro, compondo assim uma centralização do poder. Tinha toda uma questão ali do Brasil Império e tal, aí tem todos os preâmbulos históricos para a gente entender, e aí o porquê que os movimentos sociais acontecem. No nosso material, a gente tem ali uma das primeiras condições pautadas na Confederação do Equador, aproximadamente ali em 1824. Na verdade, ela é uma grande revolta contra Dom Pedro I. Então, em 2 de junho de 1824, foi lançado um manifesto à população
proclamando a Confederação do Equador, um regime republicano e a separação de Pernambuco do Império, que foram sufocada pelo poder de Dom Pedro. Então, a primeira revolta, o primeiro movimento social que a gente tem, ele acontece denominado como Confederação do Equador, que é uma revolta, que é uma separação, um desejo de separar Pernambuco do Império a partir do pensamento de Dom Pedro I. O que acontece? Sufocado, mas há uma condição ali armada, há um movimento social que se levanta contra o Dom Pedro I. Então, nós temos a primeira ideia ali, 1824, Confederação do Equador, que seria, na verdade, uma grande revolta contra o Dom Pedro, ok? Segunda ideia que a gente vai trazer ali de movimento social, para a gente ter uma ideia de como a gente caminha, como que o Brasil vem caminhando a se pensar a partir de um movimento social. As revoltas do período regencial, que vai de 1831 a 1840, o governo regencial foi fortemente contestado pelos movimentos armados que se levantaram no Brasil. Movimentos só ali, feliz, com boca, tendo voz e vez? Não, movimentos armados. Então, a gente vê que o brasileiro não é tão pacífico assim quanto a gente pensa. Aí a gente vai ter ali, na condição, estruturando o Brasil, né? A gente vai ter a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada em Maranhão e a guerra do Farroupilha no Rio Grande do Sul. Preciso falar disso? Não tenho necessidade, eu vejo isso em história, eu vejo isso em outras conexões. A gente só precisa entender que, sociologicamente falando, em sociologia, a gente entende a filosofia da ideia, a coisa em si. Aí a gente vai entrar em Kant, o Kant vai dizer que há um fenômeno acontecendo, né? Há uma fenomenologia. A cabanagem foi uma específica das revoltas do período regencial, a sabinada, a coisa em si afetando o sujeito. E nesse caso, sujeitos no plural, porque estamos falando de uma coletividade. Então, como isso vai infringir no humano? Então, temos, num primeiro momento, Confederação do Equador. No segundo momento, as revoltas do período regencial. Não foi uma nem duas. A gente elencou aqui, juntamente com o material que a gente tem. A gente avança para a revolta dos malês. Ela vai acontecer na Bahia a partir que ela também tem um cunho religioso, é uma revolta de cunho religioso. Os malês, na verdade, eram escravos africanos que eram letrados, que eles já eram alfabetizados e eles eram voltados, né? Tinham as suas concepções islâmicas, né? Como religião, como religamento, e eles falaram, olha, a gente vai ter que fazer aqui um negócio de que a Bahia, Salvador, vai virar um Estado Islâmico, né? E eles foram fortemente armados contra o poder vigente e automaticamente eles queriam islamizar a Bahia. Então vamos lá. Revolta dos malês, uma revolta de cunho religioso para uma república islâmica na Bahia. Imagina, a gente não ia poder cultuar o Natal, Páscoa, nada disso, né, gente? Os malês eram escravos africanos distintos, organizados e muitos deles alfabetizados num conjunto de várias etnias e que organizavam movimentos para islamizar a Bahia, atacando quartéis e prisões. Pauta: quando você for para a universidade, você se coligar ao movimento negro, ao movimento preto, que é assim que se fala, né, das revoluções, existem questões aqui que não são abordadas numa história branca, caucasiana. Então, tem outras questões ali, mas a nível de Enem, é isso que eu tenho que saber, tá? A gente sabe que a gente não sabe tudo a respeito do processo da escravidão no nosso país. A gente sabe que a gente não sabe tudo, não é isso, Adriano? Tem muita coisa ali escondidinha
que a gente não sabe. Mas a revolta dos malês tem documentos sobre isso, porque os próprios escravos deixaram documentos escritos, eles eram letrados, deixaram ali em árabe muita coisa de costume. Então tinha um porquê de se revoltar contra a igreja, e já que eles eram em maior número, eles fizeram essa revolta. Então a revolta de cunho religioso, ok? Tinha a ideologia deles, tinha o projeto, a ideologia e a organização entre eles. O cunho da sociologia, da história e da geografia não é passar o que a gente acredita ou o que a gente acha que é certo ou errado. É a gente transmitir fatos, ok? Sejam eles históricos, sejam eles mascarados ou não, mas a gente está aqui para que seja transmitido os fatos em si. Bom, aí, posterior, a gente vai ter a Revolução Praieira, que também representa o último ato de rebeldia contra o processo de centralização monárquica, mas foi dissipado pelas forças imperiais. Posterior, a gente vai ter o movimento messiânico de Canudos, deixei a data. Ele foi liderado pelo padre Antônio Mendes Maciel, conselheiro, conhecido como conselheiro. Aqui também um movimento de cunho religioso, de certa forma, para o Estado laico e a separação do casamento civil, dentre outras. Quando a gente fala a nível de história, até estava conversando agora com a Gabi mais cedo, estava falando de amor, estava cantando uma música de amor, eu falei, o amor não existe e tal. Aí eu e a Gabi na recepção, a gente estava falando que o amor é uma construção do capitalismo, né? Eu te amo, vou lá, caso que eu pago, né? Enfim, aí o casamento civil, né? Tal. Que no passado a gente não tinha isso. Os casamentos se davam por ordem da igreja, né? A igreja tinha essa condição. A partir desse momento aqui, o Antônio Mendes Maciel diz assim, olha, tá tudo errado, a gente está esperando aí a volta do Messias e Jesus, e não tem que ser laico o Estado, não. O Estado tem que estar mesmo acreditando em Deus e tal, e a gente vai se perder, porque se houver um casamento civil, se houver cemitério civil, tem que ter todo mundo, essa separação e tal, coisa. E por que tem essa separação? Contra. E ele vai, monta lá um lugar para ele, e aí, enfim, aí vai ser esse movimento messiânico de Canudos, que não convém a gente falar, mas qual foi a ideologia por trás do movimento? Quando a gente fala que o movimento messiânico de Canudos. Quando eu falo de messiânico, vem de Messias. Messias é o que vai voltar, é o Salvador. Nesse caso do movimento messiânico, era contra a ideia de que o Estado tinha que ser laico. Não, para ele, a igreja tinha que interferir. O Estado e a igreja é essa simbiose, né, que... Enfim, eu fico pensando. Mas não estou aqui para falar o que eu penso e tal, mas há de se pensar uma liberdade, essa laicidade do Estado, ela tem que existir, né? Eu não tenho que ter um senhor, meu general, que cuida de mim, né? O sagrado é uma coisa, é seu, é subjetivo. A fé objetiva todo mundo tem. A subjetiva, ela vai ter nomes. Cada um vai ter o seu nome. Só que a gente está falando de quê? 1896, ok? E aí, tudo bem, é século XIX, mas no início a gente ainda tinha muitas coisas ali. Mas existe um cunho quais são o que constitui o movimento social? Projeto, existia um projeto. Tinha uma ideologia, automaticamente tinha uma liderança, que é a organização, que não leva a fundo, vai mais além, mas não se estabelece, porque há uma laicidade do Estado. Enfim, não, mas enfim, né, enfim. E avançando, porque a gente tem que se policiar, né, Dri, para falar, avançando, a gente tem o Contestado também, outro movimento de cunho religioso, que foi liderado pelo padre José Maria, o santo monge, nos mesmos moldes do anterior, e recebe a nomenclatura de monarquia celeste. Me perdi agora
no nome da estrada de ferro e o lugar especificamente, mas tinha essa dificuldade de se entender essa estrada de ferro e o que vai acontecer, o que ela vai trazer, o que ele faz. Ele cria uma monarquia celeste com brasão, bandeira, lugar, eles se afastam para fazer uma comunidade. E, gente, dá um pause aqui. Existe hoje, em 2020, lugares assim, tá? Comunidades assim. Não pense que a gente está falando de 1912, não, 2020, século XXI. Ainda tem gente que se afasta aí por ideologia e tudo mais. Há de se pensar, de repente, quais são as ideias para que essas comunidades se coloquem. E a questão do contestado, o movimento messiânico, cada um deles tinha um motivo naquele momento para eles. E essas comunidades que se afastam hoje, tem um motivo? Tem. Agora, há de se pensar, vivemos uma liberdade, querendo ou não, a gente tem muito mais liberdade do que no passado. Há mesmo de ter uma necessidade de que eu vivo em comunidade? Ou eu estou fugindo de alguma coisa? Então, há de se pensar nisso, até emocionalmente falando, estruturalmente, psiquicamente falando, por que eu tenho que viver numa comunidade? O que eu não estou bancando enquanto cidadão? O que eu não estou bancando enquanto sujeito, que eu não consigo viver numa sociedade que me coloca em quarentena, que me põe para trabalhar, que eu tenho que pagar boleto, que eu tenho que viver em sociedade? O que eu não estou bancando, né, Dri? O que eu, sujeito, não estou bancando? Tá bem perto aí do que o movimento messiânico de Canudos, né? O contestado, vamos contestar aí sobre essa condição dessa abertura de estrada de ferro, o que ela vai trazer? Progresso, mas eu estou pronto para o progresso? Olha o que o homem social não consegue, às vezes, mensurar. O que eu estou pronto? Eu estou pronto para o novo? Eu estou falando para mim também, porque eu também tenho uma resistência com live, né, gente? Ainda não estou pronta para live, todo mundo sabe disso. Poxa, Adriano, poxa. Tem esse novo, ele dá um cagaço, não vou falar que não, dá sim. Mas até que ponto eu ainda sou indefeso? Eu não quero. Eu vou viver em comunidade, agora eu estou nesse movimento, eu estou mesmo nesse movimento, há um cunho ideológico, há um cunho político, há um cunho de organização, há essa condição, ou eu estou fugindo de alguma coisa? Algo que eu não estou bancando enquanto sujeito, enquanto maduro, enquanto alguém que corre atrás das minhas concepções, né? Então, há de se pensar, essa é a proposta sociológica da coisa, tá? Então, avançando, a gente já está no final, que eu fiz o que eu podia fazer melhor, porque a gente vai entrar aqui em questão do movimento operário na próxima aula, então eu vou trazer uma aula bem mais gostosa. Essa primeira parte ficou muito mais estruturadinha, de como funciona o projeto, os movimentos constitutivos de um movimento social, né, os elementos constitutivos, projeto, ideologia e organização. E aí a gente finaliza a nossa aula hoje fazendo as considerações finais do capítulo 8, parte 1, com a revolta da Chibata, em 1910. Ela foi comandada pelo marinheiro João Cândido Felisberto. Acabou com a chibata nos castigos corporais entre os marinheiros e introduziu melhores condições aos marinheiros no Brasil. Pensa, 1910, os marinheiros eram açoitados, né? E geralmente os marinheiros pretos, ok? Tem uma linha de se pensar que não é negro, é preto. Negro é algo penumbro, né? Da penumbra. Preto é cor, né? E aí a gente vai falar na questão de etnia e tal. Não cabe a gente falar isso agora, não vale a pena. Mas a ideia foi, a partir desse João Cândido Felisberto, que foi um marinheiro preto, e ele vai levantar essa revolta contra as chibatadas que eram dadas aos marinheiros no seu ofício, ok? Todo movimento social, ele tem cunho, contornos políticos e sociais.
Então, os contornos do movimento social, ele é político e social, óbvio. Como que se constitui os movimentos sociais? A partir de um projeto, para que ele veio? A partir de uma ideologia, qual é o pensamento e a partir de uma organização, qual é a liderança na qual eu estou ali, ainda como líder ou mesmo como subordinado, mas eu preciso estar em conjunto. Bom, a aula de hoje ficou mais gostosinha, eu acredito que ficou assim menorzinha, menos enfadada. A próxima aula eu vou trazer mais elementos e a gente vai poder discutir questões muito do nosso cotidiano. Beleza, gente? Até a próxima. Não esquece de assistir a próxima aula do professor. Coloca ali o nome e o ok, dando presença na minha aula. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Beijo, até a próxima.